Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Para qual país o apóstolo Paulo planejava ir e depois visitar Roma? Alternativa A, Egito. Alternativa B, Síria. Alternativa C, Espanha. Alternativa D, Babilônia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Espanha. Quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Romanos capítulo 15 versículo 24. Pergunta 2. Qual era a ocupação de Cornélio? Alternativa A, governador. Alternativa B, centurião. Alternativa C, fariseu. Alternativa D, curtidor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, centurião. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. Atos capítulo 10 versículo 1. Pergunta 3. Em qual livro está registrada a história de Davi e Golias? Alternativa A, 1 Samuel capítulo 17. Alternativa B, 2 Samuel. Alternativa C, 1 Reis. Alternativa D, 2 Reis. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 1 Samuel capítulo 17. Leia 1 Samuel capítulo 17. Pergunta 4. Quem foi o primeiro fabricante de ferramentas na Bíblia? Alternativa A, Jubal. Alternativa B, Lameque. Alternativa C, Tubal-Caim. Alternativa D, Caim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Tubal-Caim. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Gênesis capítulo 4 versículo 22. Pergunta 5. Quantos anos viveu Terá, pai de Abraão? Alternativa A, 200 anos. Alternativa B, 210 anos. Alternativa C, 220 anos. Alternativa D, 205 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 205 anos. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Gênesis capítulo 11 versículo 32. Pergunta 6. Quem foi o último juiz de Israel? Alternativa A, Sansão. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Gideão. Alternativa D, Jefté. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Samuel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 7 versículo 15 ao 17. Pergunta 7. A que profeta o apóstolo Pedro citou no dia de Pentecostes? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, Ageu. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A, Joel. Leia Atos capítulo 2 versículo 1 ao 16. Pergunta 8. A qual profeta foi apresentado o anjo Gabriel? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Ezequiel. Alternativa C, Daniel. Alternativa D, Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Daniel. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde. Daniel capítulo 9 versículo 21. Pergunta 9. Quem disse a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Alternativa A, Pilatos. Alternativa B, Agripa. Alternativa C, Herodes. Alternativa D, Festo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Agripa. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Atos capítulo 26 versículo 28. Pergunta 10. Quem foi o rei de Israel que começou a reinar aos 8 anos? Alternativa A, Josias. Alternativa B, Asa. Alternativa C, Acabe. Alternativa D, Joás. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Josias. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Segundo Crônicas capítulo 34 versículo 1. Pergunta 11. Quantos anos Davi reinou sobre Israel? Alternativa A, 60 anos. Alternativa B, 50 anos. Alternativa C, 40 anos. Alternativa D, 70 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 40 anos. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Segundo Samuel capítulo 5 versículo 4. Pergunta 12. Quem foi o juiz de Israel que pediu a Deus um sinal com um velo de lã? Alternativa A, Jefté. Alternativa B, Jair. Alternativa C, Eude. Alternativa D, Gideão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Gideão. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 6 versículo 36 ao 40. Pergunta 13. Qual era o nome do filho primogênito do rei Davi? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Absalão. Alternativa C, Aminon. Alternativa D, Adonias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Aminon. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Aminon, de Ainoam a Gisrelita. Segundo Samuel capítulo 3 versículo 2.
Pergunta 14. Quantos filhos no total Jó teve antes de perder tudo? Alternativa A, 8 filhos. Alternativa B, 10 filhos. Alternativa C, 12 filhos. Alternativa D, 14 filhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 10 filhos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 15. Em que cidade Paulo deixou Tito para estabelecer presbíteros? Alternativa A, Roma. Alternativa B, Creta. Alternativa C, Éfeso. Alternativa D, Corinto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Creta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito capítulo 1 versículo 5. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.